Babilônia na própria casa. Mas creio que o diabo fica furioso com a nossa vida, mas eu creio que tudo é para a honra e glória do Senhor, e por mais uma vez o nome do Senhor vai ser glorificado, e o inimigo das nossas almas será envergonhado por chegar nesse céu, ele é verdadeiro. Eu já ouvi dizer hoje aqui nessa tarde que Deus é aquele que realiza sonhos, Deus é aquele que faz confissões, Deus é aquele que dá os sonhos, Deus é aquele que dá o dom de interpretação de sonhos. Eu queria pedir para a Creuza, no nome de Jesus, para no final da mensagem, animando ao nosso Senhor novamente um segundo hino, porque foi o hino que tocou meu coração e até mais uma mensagem de Deus que Ele colocou no meu coração. Vamos ler a palavra do Senhor. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador. Vamos fazer isso comigo? E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador. Meus amados, feche sua Bíblia, coloca do seu lado. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu recebi a notícia que eu ia ministrar a palavra nessa tarde, me bateu um nervosismo grande. Eu falei: meu Deus, o que eu vou pregar? Que misericórdia na minha vida. Ontem, subi com os irmãos ao monte para buscar o Senhor. Quando eu chego lá, estou perguntando a Deus que mensagem da igreja dele deve ouvir essa tarde. Deus, para dar meu coração, me fez uma simples pergunta: meu filho, que estão tentando acabar de você? Eu, com um óculos, lágrimas nos olhos, disse e falei: meu Deus, são os sonhos, os meus projetos, a minha chamada. Deus falou: aí está, essa é a mensagem. Meu querido, já está vindo a palavra profética do lado. Se você quer levantar a sua mão, que eu quero deixar Deus usar nessa tarde, te dizer algo. Aquele que tentar passar na sua frente para tentar pegar o que é teu, eu vou me dizer uma coisa: ele vai morrer. Você pode me dizer que eu estou doido, eu não estou doido, não. É isso que a palavra diz. Deus abriu uma vermelha para o povo ter que passar. Quem tentou passar na frente morreu, Deus sabe por quê, meu filho? O que é seu quem toma, o que é seu quem tira, o que é seu que Deus escolheu para você, ninguém vai tirar. Aleluia. A palavra do Senhor ainda nos diz no livro de Efésios, capítulo 3, verso 11, Paulo nos ensina dizendo que devemos nos resistir em toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra resistir significa tornar-se a existir, ou seja, tomar posse de algo que não existia, mas a partir de hoje vai existir, ou seja, quem não era, vai ser Deus, vai passar a ser, quem não tinha, vai passar a ser, quem não sabia, vai passar a saber, porque Deus é filho de toda honra, e Ele vai conceder, meu amado, aquilo que você não tem revestido, aquele revestimento que você precisa, Deus vai lhe conceder essa parte. Amém? Vamos orar ao Senhor. Jesus amado, meu Deus, enquanto nossa presença mais uma vez. Deus, entregamos nas tuas mãos, Senhor, entregamos na tua presença, foi aqui para a igreja, aqui para o povo, que precisa, Senhor amado, ouvir uma palavra direto no céu. Meu Deus, nessa tarde, que desejo que eu possa a voz do Senhor. Meu Deus, venha ser mais um, Senhor amado, em nossas vidas, do novo principal, em nome de Jesus eu te peço, venha, Senhor amado, tocar nossos corações, nos capacitar para a tua glória, em nome de Jesus. Se aceita, meu querido, na glória, Senhor. Meu amado, é quase impossível a gente falar de sonho sem citar o nome de José. É quase possível, os irmãos conhecem a história de José, que pode achar, quem sabe mais do que eu. Mas não é somente a história de José que chama a atenção no livro de Gênesis, mas tem o seu conteúdo inteiro. A palavra Gênesis significa começo. Sabemos muito bem, você já leu o livro de Gênesis por completo, deu para você perceber que o livro de Gênesis é dividido em duas partes. A primeira parte do livro de Gênesis é do capítulo de número 1 e se estende até o capítulo de número 11. E nesses capítulos podemos observar e aprender com algumas histórias, com a história de Adão e Eva, com a história de Caim e Abel, com a história de Noé e o dilúvio e também a Torre de Babel. Esses capítulos são chamados e considerados como capítulos da criação, porque é o capítulo que nos ensina como que Deus tudo criou, que hoje nossos olhos possam ver. Mas quem era Adão? Adão foi um homem
Deus criou, depois de ter construído e criado tudo que há hoje na terra, que os nossos olhos podem ver, depois que Deus preparou as águas do firmamento, depois que Deus criou os animais, as árvores, depois que Deus criou a lua, o sol e as estrelas, Deus olha para a terra e vê que algo ainda faltava para que viesse arar a terra, para que viesse cuidar da terra, ou até mesmo ter um certo domínio sobre a terra. Atividade de campo, atividade celestial, um olha para o outro e diz: criamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Assim foi feito o homem e teve o nome de Adão. Eva, por sua vez, está lá no capítulo 2, do verso 18, que Deus olha para Adão e vê ele sozinho na terra e diz que não é bom que o homem viva sozinho na terra. Ele precisava de uma companheira para entender nas horas difíceis, para ajudá-lo. Então Deus chama Adão. Quando Deus chama Adão, a palavra diz que Deus vai que Adão caia no sono profundo, que Adão caia no sono profundo. Quando Adão cai no sono profundo, Deus toma uma parte da costela de Adão. Quando Deus toma uma parte da costela de Adão, Deus usa a matéria-prima, a costela de Adão, que constrói e cria a mulher. Quando Deus apresenta a mulher que Deus tem criado lá, Adão diz: esta, porém, será óculos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa, portanto, se chamará valor, porque o varão foi tomado. Quem era Caim e Abel? Caim e Abel eram os filhos que Deus concedeu a Eva. E Adão, Caim, por sua vez, ele era lavrador da terra, ele cuidava da terra. Mas Abel, ele era pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas de Adão. Um certo dia, Adão, Caim e Abel decidem ofertar algo ao Senhor. Caim, porque ele cuidava das terras de seu pai, ele trouxe frutos da terra para oferecer oferta para o nosso Deus. Abel não fez diferente, mas uma diferença: Abel ofereceu um cordeiro para o Senhor como oferta. Mas a Bíblia nos diz, meus amados, que Deus atendeu a oferta de Abel, mas a oferta de Caim ele não atendeu. Por causa disso, a fúria, a inveja, a pobreza de Caim se engrandeceu no coração dele. Ele era um brecha para o diabo trabalhar. Por isso que ele foi o autor do primeiro homicídio do planeta Terra. Ele matou o seu irmão tudo por conta de inveja. Mas só que Deus, quando ele olha para a terra, ele não queria ver isso. Antes dele fazer isso, Deus pergunta para ele: Caim, por que te levanta isso no coração? Caim não soube responder, ficou calado. Mas o acontecido foi esse. Mas quem era Noé na Bíblia Sagrada? Noé foi o homem que Deus escolheu para que viesse construir uma arca de madeira. E ele tinha que ver o mar cobertura por fora e também por dentro. Creio eu que Noé pergunta para o Senhor por que ele tinha que construir essa arca com vários compartimentos para que viesse ter espaço e lugar para toda a espécie de animal da terra, segundo a vontade do Senhor, que iria trazer até a Noé. Deus olha para ele e responde para Noé dizendo: Noé, porque a violência e o pecado do ser humano já chegou aos meus olhos, eu estou contemplando tudo que eu estou declarando. Eis que vou destruir a raça humana e a terra junto com ela, mas toda a família estará guardada dentro da arca. Aleluia! E a palavra na terra dizendo que o Senhor, na primeira parte do livro do Gênesis, ele nos ensina com uma história que se chama a Torre de Babel. O que era a Torre de Babel? Era uma cidade que iria ser edificada, e os moradores da cidade resolveram construir uma torre, que o topo dela tocasse até os céus, e o objetivo deles era tocar até os céus no dia do concerto dessa cidade. Mas a palavra diz que o Senhor não se agradou. Por ele não ter se agradado, Deus olhou e desceu até a terra. A Bíblia diz que ele desceu, ele não só olhou lá de cima, não. A palavra diz que o Senhor confundiu a língua dos homens. E aí eu me perguntei para o Senhor, eu falei: meu Deus, os homens, eles ficaram numa cidade, nela tinha uma torre para tocar no céu. Eles tinham o desejo de chegar até o Senhor, eles tinham o desejo de chegar até o céu. Deus enviou a palavra e disse que o
ninguém tem para a carne. Se quiser entrar no céu, você é a casa do Espírito. Aquele homem que entra no céu, fica na carne humana. Lá ninguém entra, lá embaixo. Lá ninguém entra na carne humana. Se quiser pecar, seja aqui na terra, mas nós vamos entrando. Se quiser o irmão do seu lado, você olha para ele. E o mesmo pensando que ele ainda está na carne, diga para ele, mas ele está no Espírito. São chamados como capítulos, ou seja, livros dos patriarcas hebreus, aleluia, e ali podemos encontrar algumas histórias de Abraão, Isaac e Jacó, e também os 12 filhos de Jacó que deram início, ou seja, o começo das 12 tribos de Israel. Abraão, quem era Abraão? Todos nós conhecemos Abraão pelas suas histórias, que Deus fez ou deixou de fazer, mas que Deus cumpriu o que tinha que ser cumprido na vida dele. Abraão é considerado o pai da fé, por quê? Porque a primeira vez que Deus faz a promessa ao homem aqui na terra, no mundo de gente, foi ele. Mas antes de Deus cumprir a promessa, Deus fez um pedido a ele: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai até a cidade, a terra que eu lhe mostrarei. Alguns teólogos hoje em dia dizem que Deus deu esse decreto a ele, porque a sua família é idólatra, a sua família adorava Deus em pagode, ou seja, Deus queria tirar ele do lugar próprio e levar ele para o lugar próprio para que ele viesse viver e receber a promessa cumprida na vida dele. Não vale que diz algo que eu já estou percebendo na minha vida e quero profetizar na sua, para cumprir o que Deus fez na sua vida. Ele vai te tirar do meio do governo, ele vai te tirar do meio do caluniador, ele vai te tirar do meio dos criminosos, ele vai te tirar do meio dos caluniadores. Nem que você fique sozinho, mas ele está contigo e a promessa dele se realizará na sua vida. Porque ele é Deus, ele ainda fala, ele ainda trabalha na sua vida. Aleluia! A palavra nos diz que Deus é o filho de Abraão. Esse filho se chama Isaac, que se chama Cristo, do significado da palavra. Quem era Isaac? Todos nós conhecemos Isaac pela palavra mais simples e mais que marcou a história do Evangelho. Quando lemos a mensagem de Isaac, um dia Abraão estava dormindo de madrugada e Deus tinha pouco costume, não de mandar anjos até Abraão para lhe enviar uma resposta ou uma mensagem do céu. Deus não tinha por costume enviar profetas até Abraão. Deus falava pessoalmente com Abraão. Lembrei que assim que Deus vai falar contigo essa tarde. Aleluia! Deus acorda Abraão pela madrugada e fala: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o filho que tu tanto ama, e oferece a minha terra o holocausto. Oferece a mim o holocausto até o monte que eu te mostrarei para que você termine. Imagino eu que Abraão se levanta de manhã, pega o dinheiro, pega os seus 2 pontos, pega a lenha, pega o cutelo e pega o fogo, e depois vai cortar Isaac. Quando ele vai cortar Isaac, a Bíblia não fala que Abraão falou para ele por que era. Imagino eu na minha mente que quando Abraão chegou até Isaac, lhe chamando ele para oferecer algo no holocausto ao Senhor. Imagino eu que Isaac pensou na sua mente e imaginou: acho que o meu pai que atorrou com ele, porque ele já é avançado de idade, precisa fazer o altar e eu vou ajudar, precisa cortar lenha aí, eu vou ajudar. E assim foi feito. Assim Isaac foi com Abraão. Aleluia! A palavra diz que quando Abraão sai, demora 3 dias de caminhada, e com ele, o seu filho Isaac, e os seus 2 moços, até o lugar que Deus iria mostrar a ele, que tinha que ser um lugar do holocausto. Quando chega no lugar, Abraão olha para os seus 2 moços e olha para ele e diz: ficai daqui e iremos subir, e em breve retornaremos a voz. Aleluia! Quando Abraão e Isaac está subindo ao monte, no meio do caminho, Isaac olha para o seu pai e diz: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro, meu pai? Está faltando alguma coisa, Deus esqueceu de fazer algo. Aleluia! A Bíblia diz que Abraão olha para Isaac e fala para ele: Deus proverá para ti o cordeiro, Deus proverá para ti o cordeiro. Seu amado, nessa tarde, Deus proverá na sua vida. Não sei que você precisa, não sei que você almeja, já foi tudo nesse microfone no dia de hoje. Se você chegou aqui no jeito,
filho, vamos preparar o altar. Eles começam a preparar o altar. Isaac prepara, pai, já preparei o altar. Filho, agora tem que cortar a lenha. Isaac vai lá, sobe, corta a lenha, coloca em cima do altar. Agora a palavra diz que Isaac pega e amarra o seu filho, porque o filho terá a roupa, ele está todo, ele vai morrer, porque ninguém quer morrer, meu amado. Ainda que seja a hora do Senhor, mas o Senhor falou para Abraão, não foi com Isaac. Aí Abraão usou a estratégia, amarrou o seu filho, quando coloca ele em cima do altar. Imagino eu que Abraão olha para o seu filho e diz: filho, calma. E a Isaac olha para ele e fala: calma, por que meu pai? O Senhor vai matar, eu vou morrer. Meu filho, Deus mandou. Deus disse que sobre a promessa, e depois toda a família da face da terra receberá a bênção. Se eu não fazer isso, ninguém da terra vai receber a bênção. Nenhuma família vai ser vitoriosa. Filho, Deus mandou eu sempre que fazer. Imagina o caso de Isaac que começa a chorar. Abraão, o coração partido, levanta do céu. Quando ele vai abraçar a mão para imolar o seu filho, a palavra diz que um anjo brada no céu. Sabe o que é isso, meu querido? É a providência de Deus que chegou na vida de Abraão. Aleluia! A providência do Senhor vai chegar na sua vida desde um instante. Mas ela vai chegar para provar na sua vida que Deus é Deus, tu receba algo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é quando visita no livro de Gênesis do homem chamado Jacó. Todo mundo conhece Jacó pela história. Que ele estava no vale de Jaboque. E quando ele estava no vale de Jaboque, ele avistou um anjo, um varão passando por ali. Eu não sei o que o anjo estava fazendo naquele vale, não me pergunto. Mas eu creio que para Deus pegar a vitória ele coloca a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. E outra coisa que eu quero lhe dizer, meu querido, percebo que todo mundo está tendo que olhando, não sei o que vocês estão surpreendidos, não sei se é porque eu estou pregando a mensagem, não sei, não sei o que Deus está falando no meu coração. E esse Espírito de Deus pode passar do seu lado, para lhe entregar a vitória. Aleluia! A palavra diz que quando Jacó, eu vejo o anjo passando, ele não pensou duas vezes, ele correu para o anjo, agarrou o anjo, aleluia, segurou o anjo olha para ele e fala: rapaz, me solta, porque a alma do dia já se aproxima. Anjo, meu querido, no Velho Testamento, ele só aparecia na noite, durante o dia ele não aparecia, e o anjo estava preocupado com a luz do sol que ainda há de raiar. Jacó olha para ele e fala para ele: eu não vou te escutar. Se quiser que te solte, primeiro me abençoe. Aleluia, meu irmão, muitas das vezes a gente temos que ser bom para você. Aleluia, muitas das vezes a gente agarramos aquele que pode nos dar a vitória, mas por certas provações nos solta, a gente não segura, a gente não aguenta, a gente dá a fé e misericórdia ao Senhor. Mas, meu querido, abraça o que é teu, pega o que é teu, não solte, não abandone, porque a vitória vem do Senhor. Aleluia, a palavra diz que o anjo olha para ele e fala para ele: se você não me soltar, eu vou assustar a sua juntura, eu vou colocar a sua coxa. Aleluia, imagino eu que Jacó olha para ele e fala: se quiser tocar a coxa, toque. É melhor que abençoar uma perna do que amaldiçoar a sua juntura. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. A palavra diz que depois do anjo abençoou Jacó, mas mesmo assim tocou a juntura dele. Quando Jacó, depois que foi abençoado, ele soltou o anjo voltou para o céu. Quando o anjo volta para o céu, Jacó vai voltando para sua casa. Todo mundo conhecia ele de longe por causa da vontade que ele estava dando. Antes, conhecia Jacó como coitadinho. Olha lá o coitado, olha lá o coitadinho. Depois disso, conheceu ele como um homem que lutasse com Deus, um homem que lutou e prevaleceu para a sua vitória. Aleluia, louvado seja o Santo Espírito do Senhor. Mas o que mais me impressiona é que o livro do Gênesis começa com uma frase, mas ela termina de outro jeito. Ela termina com a história de José. Essa história que eu quero pregar só um pouquinho, porque eu tenho já que foi. José, quem era José? José era um jovem de 17 anos, quando recebeu um sonho que me deixou perturbado. Ele não aguentou, ele se feliz de sonho, e pela sua frente
familiares. Ele resolveu voltar para os seus irmãos. Quando ele volta para os seus irmãos já derrotaram contra ele. Mas o motivo do levante não foi só ele, porque José, ele era filho de Israel, filho da sua velhice, e era o filho mais amado daquele irmão. Antes dele ter o trono, ele recebeu a túnica de várias cores, ele recebeu algo que ninguém tinha, ele recebeu algo que diferenciava ele dos seus irmãos. Os seus irmãos o enxergavam por causa disso, mas depois do primeiro sonho, aleluia, os irmãos levantou uma tranquilidade no coração, que sonho foi esse? Imagina ele chega nos irmãos dele e fala: olha, essa noite eu tive um sonho, eu sonhava que nós, meus irmãos, que estávamos no campo, a como peixes, que de repente, os peixes não corriam, ficavam de pé, e os nossos peixes se inclinavam. Os irmãos dele olharam para ele e disseram: porventura, nós vamos teremos que nos prostrar perante a você. Aleluia! Imagino que os irmãos dele tiraram o carro da cara de José, e os corpos de José, aleluia, apontaram José por causa do seu humilde sonho, mas Deus depois me deu outro sonho, e um sonho mais grande, mais esplendoroso, mais claramente, que até a tribunal conseguia discernir o sonho que Deus tinha dado para ele. Imagino eu com José, pela segunda vez o seu sonho, se levanta pela manhã e vai sentar na mesa com seu pai, com a mãe de seus irmãos, e ele começa a dizer: pai, eu tenho um sonho essa noite. O pai olha para ele: que sonho, meu filho? Eu sonhei que o sol e a lua, milhões de estrelas se inclinavam perante a mim. Aleluia, a palavra diz que o pai olha para ele e o repreende. O próprio pai mostra que tem o sonho do filho dele. O próprio pai, aleluia, o ignorou. O próprio pai tirou o carro dele, porque o próprio pai tirou o carro dele. Aí eu e seus irmãos, o carro que ele tinha, aumentou na vida de José. Mas aleluia, uma coisa que eu olho no servo: se o primeiro sonho foi de Deus, por que Deus enviou o sonho para José? Sabe por que, meu filho? Porque quando meu Deus fala, o meu Deus ele confirma, o meu Deus ele capacita, o meu Deus ele afirma. Eu sei que você está passando, mas que eu tenho aqui durante essa semana, Deus vai nos falar que confirma na sua vida a vitória. O que eu fizer sabe por quê? Porque eu tenho na Bíblia, por favor, fala mesmo, o que Deus prometeu e fala mesmo, o que Deus vai se entender e fala mesmo. Aleluia! A palavra nos diz, filho, que depois disso, aleluia, o pai de José dá uma ordem a José: José, os seus irmãos foram para pegar as ovelhas lá na cidade de Siquém, mata eles, e por favor, quando você encontrar, para eles de volta. Assim José fez, foi até os seus irmãos que da ordem de seu pai. No meio do caminho ele encontra um varão, ele olha para esse varão e pergunta para ele: você viu os moços passando por aqui, afastando as ovelhas? O moço olhou para ele e disse: ele foi para a cidade de Jordã. Quando ele chega na cidade de Jordã, antes de ele chegar, os irmãos dele já avistaram ele. Os irmãos dele já avistaram ele de longe. Ele não tinha visto Deus, mas os seus irmãos já visto ele. Sabe por quê, irmão? Que longe do seu inimigo vai ter fora do Espírito Santo do céu na sua vida. Que longe do seu inimigo vai ter a promessa de sofrer na sua vida. Aleluia. A palavra diz que aquela foi a hora, aquela foi o momento que os inimigos, os próprios irmãos de José, aleluia, tiveram para derrotar José. Um olhou para o outro, conspiraram contra ele, dizendo: vamos matar José nessa terra, vamos matar José. Aleluia, um deles se levantou: não vou matar ele não, porque ele é carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Vamos matar ele dentro dessa cisterna e vamos abandonar ele aí. Imagino que um olhou para ele e disse: quando chegamos em casa, o que vamos falar para o nosso pai? Ora, é simples, vamos arrancar a túnica de várias cores que o nosso pai orou ele. Vamos tratar o capítulo, tingir a túnica com sangue, e quando chegarmos em casa, vamos dizer que só dessa série que comeu ele. Eu queria saber o que ele dizer por isso. O inimigo pode até arrancar a sua túnica, mas a promessa que Deus te fez ele não tira. Aleluia! A promessa que ele te fez ele não vai tirar. Sabe por quê, meu filho? Porque para ele tirar a carimbada dentro do seu coração. O que Deus escreve ninguém apaga. O que ele faz, ninguém tem a capacidade de falar para você.
estavam fugindo além, ao século XIX, a glória de israelita, que iriam até a cidade do Egito, que traziam especiaria, mirra, coisas valiosas, um dos seus irmãos olhou com a sua pobreza, olhou no grande e disse: que direito temos, que lucro vamos ter de deixar aí, vamos pegar, prender ele, para que ele suma lá para a boca do Egito, nunca mais ele vai nos ver, vamos tirar o dinheiro em cima dele, e assim foi feito, quando o pescador se aproximavam, venderam com 20 moedas de prata, aleluia, e é nessa hora que eu convido você a ficar de pé, aqui que eu quero encerrar, aleluia, a visão encerrada, aleluia, quando venderam levaram José para o Egito, quando levaram José para o Egito, acusaram José, caluniaram José foi preso e levado à prisão, quando ele levou à prisão, ele toda vez que ele estava no cárcere, ele olhava pela janela da prisão, toda vez que ele olhava para o sol, ele chegava na floresta e proveia a cadeira, toda vez que ele olhava para a lua, ele chegava na floresta e proveia a cadeira, toda vez que ele olhava para a estrela, ele entrava na floresta e proveia a cadeira. Sabe o que eu quero dizer, meu filho? É a mesma coisa que o Senhor me lembra na promessa, é a mesma coisa que o Senhor me lembrar do que ele me mostrou e me queria fazer, o que Deus fala não vai por terra, aleluia. Depois disso levantaram para o José e um